E na aula de hoje eu vou te mostrar como utilizar comandos dentro do MikroTik. Vamos utilizar para isso o RouterOS versão 7. E eu poderia fazer uma aula de, sei lá, 10, 15 minutos, te passando só sobre o básico a respeito desse tema. Mas eu decidi ir um pouco além e te passar detalhadamente tudo que eu realmente acho necessário para que você consiga realmente dominar os comandos dentro do MikroTik e poder evoluir até mesmo para scripts avançados que você pode desenvolver aí no seu dia a dia e aplicar dentro da sua rede. Então é isso aí, bora para a aula! Então vamos lá, vamos falar aqui sobre os comandos dentro do RouterOS versão 7, né? O MikroTik versão 7. Antes de começar propriamente falando dos comandos, eu quero te mostrar um pouquinho sobre a questão de navegação dentro dos menus, porque isso é muito importante. Aqui eu tenho o laboratório que nós vamos utilizar. Eu vou acessar esse R1 aqui através do inbox, primeiramente, para te mostrar que boa parte dos comandos vão seguir o mesmo caminho que nós temos aqui dentro do inbox. Ou seja, para me adicionar um IP dentro do inbox, eu preciso de aonde? Eu preciso dentro de IP, depois dentro de address. O mesmo acontece no terminal. Se eu estivesse dentro do terminal for digitar comandos, eu teria que primeiramente dentro de IP e depois address também. Mas daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Quero te mostrar, como eu disse inicialmente aqui, é sobre a navegação dentro das pastas, né? Dentro dos menus aqui. Francisco, como que funciona isso aqui, né? Primeiro, alguns comandos eles só são executados a partir da raiz. Como assim a partir da raiz, Francisco? O que é isso, né? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o meu inbox, como eu disse, deixa eu pegar também o R1. Olha só. Aqui, ó, quando não aparece nada depois desse símbolo aqui, é que eu estou na raiz do roteador. Por exemplo, se eu estivesse dentro do menu IP, por exemplo, ó, posso digitar IP e dar um Enter. Agora estou dentro do menu IP. Eu não estou na raiz do meu roteador, na raiz do terminal. E o que isso implica, Francisco? Implica que os comandos que eu digitar aqui vão ser executados a partir do menu IP e não a partir da raiz. Quer ver um exemplo bem simples para você entender isso daí? Olha só. Suponhamos que eu quero exportar a configuração do meu roteador. Quero exportar tudo. Se por acaso eu fizer isso dentro desse menu IP que eu estou agora, ó, que o comando export é para fazer isso, para exportar toda a configuração. Eu não vou exportar a configuração de todo o meu roteador. Eu vou exportar somente as configurações que estão dentro do menu IP. Fala, Francisco, mas não tem nada dentro de IP? Tem, então dentro de IP eu tenho IP ARP, IP Address, IP Cloud, IP DHCP Client, DHCP Relay. Ou seja, tudo que está dentro de IP aqui, ó, vai ser exportado agora. Mas não tudo que está dentro do roteador. Vamos a um exemplo? Olha só. Ó, estou dentro do menu IP, porque eu tinha digitado IP e dado um Enter. E vou digitar Export. Olha só, ele só exportou isso aqui para mim. Tá vendo? Agora eu vou voltar para a raiz do terminal. O que é voltar para a raiz? É sair de dentro do menu IP. É voltar para o zero, digamos assim, dele ali, né, do terminal. Como que eu volto? Aqui eu tenho duas opções. Eu posso digitar o comando barra e dar um Enter. Ou se eu estiver dentro de um menu igual ao IP, por exemplo, eu já estava ali dentro, ponto, eu volto somente um menu. Olha só, voltou também. Francisco, qual que é a diferença? O barra, ele sempre vai voltar para a raiz mesmo. O ponto, ele volta somente um menu. Quer ver um exemplo? Olha só. Eu vou entrar dentro de IP, address. E se eu digitar o barra agora, olha só o que acontece. Voltei para a raiz. Não tem nada escrito aqui mais. Vou entrar de novo dentro do menu IP address. E agora eu vou digitar ponto e vou dar um Enter. Observe que ele voltou um menu só. Ele não voltou tudo. Não voltou para a raiz. Ele voltou para dentro de IP. Então eu poderia digitar ponto e ponto de novo, eu estaria voltando para a raiz, ou estando dentro do menu IP address, eu simplesmente digitando barra e dou um Enter, eu volto para a raiz, beleza? Agora voltando aqui ao exemplo, vou limpar a tela. Para limpar a tela você usa Ctrl L limpa a tela. Eu vou usar o Export agora de novo, olha só o que acontece. Agora ele exportou a configuração de todo o meu roteador. Francisco, mas não mostrou quase nada. Não mostrou quase nada porque eu quase não tenho configuração feita aqui. Mas se eu tivesse mais configurações feitas aqui, ele ia exportar. Mas o que interessa é que ele exportou alguma coisa aqui de wireless, ele exportou port 70 name serial, ele exportou o que estava dentro do menu IP, ou seja, ele exportou tudo. Quer ver um exemplo? Vou colocar um nome no meu roteador, pelo inbox mesmo aqui, ó, System Identity
Vou colocar aqui meu roteador. Pronto. Vou voltar para o terminal, vou dar um Ctrl L para limpar a tela e vou dar um export de novo, na raiz, ó. Não tem nada aqui, ó. Depois desse sinal de maior, então eu vou usar só o export. Opa, tem que ser minúsculo, maiúsculo não vai, ó. Tá vendo? O MikroTik ele é case sensitive. O que é isso? Ele faz diferenciação de maiúsculo e minúsculo, tá bom? Outro ponto importantíssimo também, quando estiver digitando comandos, utilize a tecla Tab. Ó, vou digitar export, né? X de export. Então Tab ele já completa para mim, tá vendo? Então, ó, fiz o export, ele exportou, ó, o nome do roteador, System Ident, meu roteador, tá vendo? Agora, se eu tivesse mais uma vez dentro de algum menu específico que não fosse o menu System, né? Porque ali o nome do roteador é colocado dentro de System Ident. Suponhamos que eu estivesse, sei lá, dentro do menu Wireless. Olha só, Wireless. Ah, aqui dentro muda um pouquinho, né? Que é dentro do terminal Interface Wireless. Olha só. Dentro de Interface Wireless, você dá um export, ele não vai exportar o nome do roteador, porque o nome do roteador não fica dentro do menu Wireless. Então ele só exportou o que tinha dentro de Wireless. Voltando para a raiz novamente, vou limpar a tela. Outra coisa importante para você conhecer aqui dentro do RouterOS, versão 7 especificamente. Na versão 6 ele não tinha isso, na versão 7 nós temos, né? Eu posso utilizar os comandos aqui sempre seguido de uma barra, logo na sequência. Por exemplo, eu quero mostrar os endereços de IP do meu roteador. Eu posso vir aqui, ó, barra IP. Se eu der um tab, ó, ele já completa com essa barra aqui. Address, dou um tab de novo, print, que é para mostrar os IPs. Tá vendo que depois de cada comando aqui, ó, eu estou usando um barra? Olha só. Executou o comando normal. E eu poderia simplesmente usar espaço, por exemplo, em vez de colocar essa barra. Também funciona. Então, isso aqui, no final das contas, produz o mesmo resultado. Isso na versão 7 do RouterOS. Se você fizer isso aqui na versão 6 do RouterOS, ou versão 5, qualquer que seja, não vai funcionar. Já na versão 7 ele acerta das duas formas, tanto assim como assim. Beleza? Agora, deixa eu te mostrar um comando, por exemplo, que é muito utilizado e ele só é executado a partir da raiz, né? Você tem que executar ele a partir da raiz. O ping. Vou fazer um ping aqui, por exemplo, para o 888, por exemplo, para o wall, para qualquer lugar. Ah lá, executou normalmente. Mesma coisa poderia ter pingado também para um domínio. Tá lá, funcionando. Agora, se eu estiver dentro do menu IP, por exemplo, IP address, por exemplo, menu IP address. Menu IP address e vou digitar ping 888. Olha lá, não funciona. Porque o comando ping, ele é obrigatório ser executado a partir da raiz. E não só o ping, existem outros comandos também, declaração de variáveis e outros detalhes que a gente vai ver ao longo dessa aula ou da próxima aula, versão 2, né? Eu pretendo dividir, eu ia fazer uma aula só, mas eu percebi que ele ia ficar muito grande, preferi dividir em duas. Então nessa aula a gente vai falar sobre comandos e na próxima aula a gente vai falar sobre scripts. Inclusive, vou fazer o seguinte. Nessa aula de scripts, né, o básico de scripts, eu não sou especialista em scripts, mas eu vou ensinar o que eu sei para vocês. Eu quero fazer o seguinte, eu vou deixar um formulário aqui, vou deixar o link do formulário, para você preencher com qual script você gostaria que eu fizesse nessa segunda aula. Então eu vou ensinar um pouco sobre scripts e logo no finalzinho da aula eu vou criar um script ali durante essa aula e eu vou criar ele baseado na ideia que vocês que assistem nossos vídeos aqui no canal da Redes Brasil enviarem. Então eu vou deixar um formulário, você preenche o formulário e daí eu vou escolher a melhor sugestão de script que eu vejo que eu consigo fazer ali, né, obviamente, e vou trazer ele para essa aula de scripts, vou fazer ele ali junto com vocês, explicando cada detalhezinho, como que eu fiz esse script. Então, o link vai estar aqui em algum lugar, na descrição do vídeo ou na tela vai estar aparecendo para você, o link para você acessar, preencher o formulário e colocar a sua sugestão de script, beleza? Então, voltando aqui, ó, o comando ping, ele só é executado a partir da raiz. Então, você tem duas opções nesse caso. Você tem a opção de voltar para a raiz, dar um barra, ó, e depois digitar ping e o que você quer pingar, obviamente, e vai funcionar. Ou, voltando aqui para o menu IP address, ó, eu posso também fazer isso aqui, ó. Francisco, eu não quero sair de dentro do IP address, mas quero executar o ping. Você pode digitar barra ping 888. Está fazendo ping
a partir da raiz, ó, você passou o barra aqui, tá vendo? E assim que você terminar seu ping, você não saiu de dentro do IP address, você está dentro do menu IP address do mesmo jeito. Então observe que tem essas duas possibilidades. E assim, dentro do terminal aqui, não faz muita diferença, né? Você voltar, não voltar e tal. Agora, quando você está fazendo algum script, isso faz diferença. Muitas vezes você quer executar um comando a partir da raiz, mas não quer sair ali do menu, submenu que você se encontra. Então é importante saber, ter essa noção que você pode executar os comandos a partir da raiz dessa forma aí. Agora vamos lá, deixa eu voltar para a raiz novamente. Deixa eu seguir o que nós temos aqui, ó. Então falando sobre comandos a partir da raiz, comando dentro de um menu e navegando dentro dos menus, né? Então posso navegar aqui por qualquer menu que eu tenha dentro do inbox, por exemplo, ó. Vamos supor que eu quero ir dentro de IP Firewall, por exemplo. Ó, vou limpar aqui. IP, depois da... Ah, Francisco, eu não sei qual é o próximo comando. Dá um tab, ó. Ele te mostra as opções. São as mesmas opções, basicamente, né? Pode mudar um pouquinho ou outra, mas basicamente são as mesmas opções que eu tenho aqui dentro, ó. Quando eu clico em IP, aparece esse monte de opções aqui, né? Aqui é a mesma coisa, ó. Digitei IP e dei um tab, ele me mostra as opções ali também. Ah, eu quero ir para dentro de Firewall. Cadê o Firewall? Tá aqui? Tem que estar aqui em algum lugar. Tá aqui, ó, o Firewall. Então, vamos lá para o Firewall. Ah, dentro do Firewall eu tenho mais opções, né? Olha só, IP, Firewall, eu tenho, sei lá, eu quero ir na parte de NAT. Então, se eu der um tab aqui, ó, ele me mostra as opções de novo, ó. Address List, ó, tá aqui, ó, Address List. Eu tenho Connection, tá aqui, ó, Connections. Ah, Francisco, aqui é Connection e aqui é Connections, no plural. Cara, é a mesma coisa, do terminal para o inbox muda um pouquinho, mas não é grande coisa. Layer Set Protocol, Layer Set Protocols, aqui está no plural também. Aqui eu tenho NAT, aqui eu tenho NAT também, aqui eu tenho Service Ports, aqui eu tenho Service Ports também, tá vendo? Então, basicamente a mesma coisa, pode mudar um pouquinho. No terminal geralmente tem alguns comandos escondidos, por exemplo, aqui a gente já consegue ver um, ó, Kaleia. Aqui no Firewall não tem esse Kaleia. E não vou falar desse Kaleia agora, não é o intuito da aula, é um pacote adicional que você pode utilizar para fazer outras coisas. Mas vamos lá. Eu quero ir dentro de Firewall Filters, por exemplo. Ah, NAT, vamos lá. Dentro de Firewall, NAT. Vou dar um tab, né? Ó. Ah, Francisco, completou com aquela barra na frente, não tem problema. Como eu te disse, um espaço ou uma barra na frente ali dá na mesma. E aí, obviamente, aqui dentro do menu IP Firewall NAT agora, eu posso fazer aquilo que eu quiser. Posso adicionar uma regra, posso remover, posso desabilitar, posso fazer o que eu quiser. E agora a gente vai aprender a como fazer esses detalhes dentro dos menus ali. Vamos lá, vamos agora aprender os comandos básicos que você deve conhecer aqui dentro do RouterOS, beleza? O primeiro deles, né, o print. O comando print ele é muito importante, porque a partir dele você vai conseguir executar os outros. Como, por exemplo, o set, na maioria dos casos, você precisa do print. Quando você está usando ali o terminal direto, quando você vai usar via script, né, dá para fazer por outras formas. Mas normalmente, para usar o set, o enable, o disable, o remove, por exemplo, todos esses aqui eu dependo do print. O print é para printar, para mostrar informações ali para mim. E o add, precisa do print? Na verdade, não. Você pode usar o print, né, para verificar aquilo que você já adicionou. Mas esses outros comandos aqui, daqui a pouco eu vou te mostrar que eles, não vou dizer que são dependentes, né? Mas o print ele é muito útil para esses outros comandos que eu vou mostrar logo adiante. Então vamos lá. Deixa eu voltar para a raiz novamente. E eu vou fazer o seguinte, ó. Vou começar com adicionar um IP. Só que eu vou adicionar esse IP via inbox. Depois eu vou te mostrar como adicionar via linha de comando. Antes disso, deixa eu te mostrar o seguinte. Vamos mostrar o comando print dentro de IP address. Ó, lembra de usar o tab, né? Print. Francisco, se eu executar esse comando, o que vai acontecer? Eu estou basicamente entrando dentro do menu IP address e printando, mostrando o que tem lá dentro. Mas observe que eu não vou parar dentro do menu IP address. Por que eu não vou parar lá dentro? Porque eu já executei o print aqui, ó, que é o meu comando final. Se eu digitar só assim, ó, IP address, eu ia parar dentro do menu IP address. E lá dentro eu ia executar os meus comandos. Agora, se eu digitar IP address print, eu não vou parar lá dentro, eu vou voltar para a raiz depois que executar esse comando. Então, olha só, dentro de IP address eu tenho esse IP aqui, ó. Então ele tem que basicamente no terminal me mostrar essa informação. O IP, a máscara, a interface. Vamos ver o que vai mostrar aqui? Ó, vamos aprender a ler o que está dizendo aqui. Ó. Aqui eu tenho ele dizendo as colunas. Então eu tenho a coluna Address, Network Interface.
Então, address eu tenho 10.1 ou 10.7.9.41/24, que é a minha máscara. Esse aqui é o endereço de rede e esse aqui é a interface que ele está. E agora tem um dado importante aqui, né? Tem duas informações importantes aqui. Esse hashtag, cerquilha, seja lá como você quer chamar isso aqui, né? Aqui ele me mostra qual que é o número do meu IP, né? Do meu IP, da minha rec, ou qualquer que seja. Então, esse IP aqui, ó, que está na Ether 1, ele está na posição 0. E à medida que for criando novos endereços de IPs, ele vai ficar na posição 1, posição 2, posição 3 e por aí vai. E o que é esse D aqui, Francisco? Esse D, aqui em cima ele te mostra, digamos, um mini dicionário, né? Tem a letra D aqui, ele te mostra o que ela significa. Letra D aqui significa que esse aqui é um IP dinâmico, ou seja, não foi eu, Francisco, que manualmente coloquei ele ali. Ele foi aprendido através de um DHCP, através de uma VPN, ou seja, ele apareceu ali dinamicamente. Então, vamos lá. Eu falei que ia adicionar um IP, vamos adicionar ele aqui, ó. Vamos colocar aqui 10.20.20.1/24 na Ether 2. Então, ok. E agora eu vou repetir o comando do print, ó. Vou limpar a tela, IP address print, e agora ele está me mostrando dois endereços de IPs. Então, temos algumas diferenças, né? Primeiro, esse aqui está na posição 0, esse segundo IP que eu adicionei agora está na posição 1. E daqui a pouco você vai entender por quê, qual que é a importância dessa posição aqui. E está me mostrando então que esse endereço de IP que eu adicionei aqui, ó, está na Ether 2. Francisco, se eu quisesse adicionar um endereço de IP pelo terminal, como que funciona? Tá, vamos te mostrar isso aqui de duas formas. Eu poderia vir aqui, ó, dentro de IP, address, esse barra, como eu disse para você, tanto faz, eu costumei apagar ele aqui, mas poderia deixar ele aqui sem problema nenhum e colocar o comando logo na sequência. Mas vamos lá, ó, dentro de IP address, eu não sei, ó, se eu digitei IP address, é como se eu estivesse dentro desse menu aqui, ó, IP address, estou aqui dentro. E quais são as opções que eu tenho aqui dentro pelo inbox? Eu tenho, ó, passando o mouse em cima, ADD, eu tenho o remove, que é para remover alguma coisa, o ADD para adicionar, obviamente, né? O remove para remover, eu tenho o enable para ativar, eu tenho o disable para desabilitar, eu tenho o comment para comentar, eu tenho aqui o find filter, né, que é para buscar alguma coisa. Se eu digitar um tab aqui, olha o que ele me mostra. Basicamente as mesmas coisas. ADD para adicionar, o comment para comentar, o disable para desabilitar, o edit, é isso, ele não tem, né, mas o edit aqui é o que? Você clicar duas vezes no IP, ele já aparece para você editar o que você quiser ali, né? Eu tenho o enable para ativar, o export para exportar a configuração, o find é esse aqui, ó, para buscar alguma coisa, né? Tem o find aqui, ó. Então, se eu digitar aqui, por exemplo, 10.20.20, olha lá, tá procurando ele para mim ali. Então, o print, que é para printar, para mostrar, tô aqui no inbox não precisa de print, porque quando você aciona, por exemplo, eu vou para IP address, cliquei aqui, é como se fizesse o print, tá me mostrando já as informações ali, né? Eu tenho remove, que é para remover alguma coisa, eu tenho reset, para resetar alguns computadores e por aí vai. E eu tenho o set. O set é quando eu quero editar somente um item ali, por exemplo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a diferença entre o set e o edit, tá bom? Então vamos lá. Eu quero adicionar o endereço de IP ali dentro. Então eu vou digitar ADD e vou dar um Enter. Olha só. Agora está me pedindo o quê? Está me pedindo address. Como se eu fizesse o seguinte, ó, clicar aqui, ó, no mais e der um OK. Ele está falando, opa, peraí, você precisa adicionar o endereço de rede, ou o endereço aqui, tá bom? E ó, então, ficou de vermelho, vou ter que adicionar. Aqui é a mesma coisa, eu dei um ADD e dei um Enter, ele está falando, oh, você precisa adicionar um endereço. Qual que é o endereço? Eu escolhi ele aqui, por exemplo, 10.30.30.1/24, lembra sempre de colocar a máscara, porque se você não colocar a máscara de subrede aqui, né, você vai acabar criando um IP com /32. E eu poderia colocar a máscara nesse formato, né, formato CIDR, ou ela escrita com a anotação completa, que seria 255, 255, 255, 0, por exemplo. Não tem problema, no final das contas ele vai converter nesse formato CIDR aqui de todo jeito. Dá um Enter, e agora está me pedindo a interface. Então, falando, oh, peraí, você está adicionando IP, mas em qual interface você quer adicionar isso daí? Eu vou dar um Tab aqui, ó, ele colocou Ether. Por que ele não completou? Por que ele não mostrou as opções? Porque eu tenho várias interfaces que começam com a palavra Ether. Ó, Ether 1, Ether 2, Ether 3, tudo é igual.
Então me mostrou que tudo começa com Ether ali. Eu vou dar um tab novamente, ó, 2 vezes. Ele deveria aparecer. E aí, vamos lá, galera. Faz parte, acontece. A gente está falando aqui da versão 7, que não está completamente estável, né? Na versão 6, se eu dar um tab aqui, ó, ele me mostra todas as opções. Na versão 7, aparentemente, temos aqui um pequeno bugzinho, tá bom? Então, detalhe, eu estou usando a versão 7.2 do RouterS, talvez na versão 7.5 isso que já foi corrigido. Mas o que importa é que aqui, ó, se eu digitar um tab, ele me mostraria as outras opções. Francisco, não tem as outras opções? Beleza, eu sei de cabeça que é Ether 3 aqui, então vou dar um Enter e vai funcionar. Ó, IP, address, print e pronto, já me mostrou aqui o endereço de IP lá adicionado. E agora você acabou de ver eu fazendo uma coisa que eu não tinha mostrado ainda, né? Acabei de perceber que eu fiz e não te contei. Eu também posso digitar os comandos de forma abreviada, desde que não tenha ambiguidade. Então observe que eu tenho IP address e aqui ó, cadê em cima? IP address print, digitou completo, e aqui eu digitei só a abreviação, IPADPR. É perfeitamente normal e é possível fazer isso, digitar os comandos de forma abreviada, desde que não tenha ambiguidade. O que é ambiguidade, Francisco? Por exemplo, se eu digitar IPA print, vai funcionar? Não vai. Porque dentro de IP, quando eu digito A, não tem só um submenu que começa com A. Eu tenho, ó, vamos lá, dá um tab aqui, ó, não está mostrando também. Mas vamos lá, eu tenho IP, ARP começa com A, address começa com A, tá vendo? Então tem duas opções que começam com A. Então não tem como ele adivinhar se eu estou querendo acessar o IP ARP ou o IP address. Agora se eu digitar IP AR, ele sabe que é ARP, porque não tem outro que começa com AR. Se eu digitar IP AD, ele sabe que é IP address, porque não tem outro submenu que começa com AD. Agora, por exemplo, DHCP Client Relay Server, não tem como digitar só DHCP, por exemplo, só DH, ele não vai saber qual do menu que eu estou falando. Ou só D, por exemplo, né? Porque aí eu tenho 4 opções que começam com D. Então eu teria que colocar colocar o comando ali completo ou boa parte dele. Então IP AD ou IP address print vai dar na mesma. Então observe que aqui eu tenho agora o terceiro endereço de IP, né, que eu adicionei aqui agora pela linha de comando. A posição dele é a posição 2, e daqui a pouco a gente vai usar isso daí. E eu também poderia ter adicionado o IP aqui sem esperar ele me perguntar. Aqui eu fiz o seguinte, ó, eu coloquei para adicionar o endereço de IP, aí ele me perguntou o endereço, eu digitei o endereço e a máscara de subrede, inclusive ele converteu a máscara de subrede aqui para o formato slider, depois ele me pediu a interface. E eu poderia ter passado esses dois parâmetros aqui, ó, o address e o interface, diretamente na linha de comando que eu utilizei ali por inteiro. Como que ficaria, quer ver? Vamos lá, ficaria IP, address, ó, dá um tab, ele completa, add para adicionar, e depois eu já vou passar os parâmetros. Quais são os parâmetros que eu tenho que passar quando eu crio um endereço de IP? Eu tenho que basicamente passar, ó, o address e a interface, não é isso? Então vamos lá, ó. Aqui eu já vou colocar, ó, address 10.40.40.1/24 e a interface Ether 4, por exemplo, e dou um Enter. Então observe que em uma única linha de comando eu já executei isso daí, ó. E agora sim, se eu der um print, vamos dar um print aqui para o terminal, ó. IP address print. Olha só, tá lá o endereço de IP que eu acabei de adicionar, a posição dele é 3. Francisco, por que você está me falando tanto dessa questão da posição do endereço de IP, né? 0, 1, 2, 3. Como eu te disse, esses comandos aqui, ó, remove, set, enable, disable, todos eles eu vou precisar dessa posição. Eu vou precisar também do print, né? Porque é o print que me mostra a posição desse endereço de IP, ou de uma regra de firewall, ou de uma regra, por exemplo, do proxy, não importa. Eu vou precisar dessa posição para quê? Vamos lá. Suponhamos que eu queira, vamos começar com o remove, né? Aprendeu a adicionar, vamos aprender a remover agora. Vamos supor que eu queira remover o último endereço, o último não. Vamos deixar ele aqui, ó, quer ver? IP address, deixa eles aqui, a gente vai vendo a coisa acontecendo em tempo real. Suponhamos que eu quero apagar o IP2, o IP 10.20.20 aqui, ó. Então, primeiro passo, eu executar o print, IP address print, ou IP, dá na mesma, ó, IP address print, dá na mesma, beleza? Então eu quero remover o 10.20.20 aqui, a posição dele é 1.
Ele está aqui, ó. Como que eu faço? Basicamente eu vou executar IP address remove 1. Só isso. IP address remove 1. Olha lá o que acontece. Acabou de remover o IP 10.20.20. Poderia executar o print aqui de novo, ó. IP address print. Tá lá dentro, ó. Agora mudou, ó. O posição 1 agora é do 10.30.30. Por quê? Porque eu acabei de remover o 10.20.20 que tinha a posição 1. Já que a gente está fazendo algumas operações tudo dentro do menu IP address, eu vou deixar posicionado meu terminal lá dentro. Como isso? Ó, IP address e daqui. Porque agora eu não preciso ficar digitando IP address print, IP address remove, IP address export. Eu posso simplesmente digitar print. Eu posso simplesmente digitar remove e a posição, por exemplo. Ah, eu quero remover agora esse aqui, ó, o 10.40.40. A posição dele é 2. Então, eu vou digitar simplesmente remove 2. Observe que o 10.40.40, ó, tá aqui em cima, vai sumir. Olha lá, foi embora. Viu? Francisco, poxa, Francisco, acabei de apagar um IP que eu não gostaria, cara. Apaguei uma regra de firewall e eu nem lembrava que regra de firewall é essa. Como que eu faço para desfazer isso daí, né? Tem um jeito simples de você desfazer isso daí através do inbox. Você vem aqui, ó, nesse botãozinho aqui, ó, e clica nele. Ah, desfez. Como que chama esse botãozinho para usar ele no terminal, se eu quiser? Tá ali, ó, undo. Então esse botãozinho aqui, para usar ele no terminal, basta eu digitar undo, que eu vou estar executando a mesma ação. E ele consegue voltar às 100 últimas ações aqui que eu executei, ou no terminal ou no inbox, tanto faz. Francisco, se eu digitar esse undo aqui, vai funcionar? Para um pouquinho, pensa se vai funcionar ou não. Olha só, não funciona, porque o undo precisa ser executado a partir da raiz. Lembra que a gente falou da raiz? Para executar ele de duas uma, ou eu volto para a raiz depois do undo, ou eu digito aqui, ó, barra undo. Olha lá, acabou de voltar o IP 10.20.20 e eu não saí de dentro do menu IP address. Por quê? Porque eu quero continuar trabalhando aqui dentro dele. Então aqui a gente está vendo agora a importância, né, de conhecer essa questão de ser executado a partir da raiz, de poder voltar na raiz para executar um comando ou executar a partir de um submenu um comando lá na raiz usando barra aqui, tá vendo? Tudo que a gente viu até agora está fazendo sentido agora, imagine que esteja fazendo sentido para você. Então, undo é para isso. E lembrando, né, não custa nada aprender um pouquinho de inglês. Do é fazer, undo é desfazer. Então, undo eu estou desfazendo as ações que eu fiz. E se eu continuar digitando undo aqui, Francisco, vai continuar desfazendo o que eu fiz. Então, ó, se eu digitar undo aqui agora, ele vai apagar o IP? Não, não é que ele vai apagar. É porque eu tinha adicionado, por último, né, o último IP que eu adicionei foi esse aqui, ó, 10.40.40. Então, ele vai sumir com ele. Olha lá. Se eu digitar outro undo, ele vai sumir com o 10.30.30 que eu tinha adicionado logo na sequência. Tá vendo? Ah, eu quero refazer. Redo. Ó, quero refazer a minha ação, quero refazer de novo. Então tá lá, ó, os meus endereços de IPs do jeitinho que eu tinha colocado. Então, para remover isso, Francisco, eu quero remover, vamos lá, dá um print aqui, ó. Eu quero remover o IP 10.20.20, o 10.30.30, o 10.40.40 de uma vez só. Tem como? Tem. Ó, remove, aí eu vou remover a posição 1, a posição 2 e a posição 3. Olha lá, removi os 3 de uma vez. Digitou undo, não funcionou, executa a partir da raiz. Ó, por mais que eu removi os 3 numa linha só, foram 3 ações que ele executou. Ele executou remove do 1, do 2 e do 3. Então o undo, para voltar os 3, tem que executar 3 vezes, ó. Francisco, tem como eu remover, por exemplo, um range, por exemplo, do 1 até o 3? Não, não dá. Não tem como eu usar o range aqui. Se eu der um tab aqui, ele te mostra esse numbers. É a mesma coisa, colocar, por exemplo, remove 1 ou remove numbers 1, vai dar na mesma. Então, tá aí os endereços de IPs. Outras ações que eu posso fazer aqui, né? Eu posso desabilitar. Por exemplo, eu quero desabilitar o 10.30.30 e o 10.40.40. Então é o 2 e o 3 aqui, ó. Então eu vou dar um disable 2,3. O disable, diferente do remove, né, ele não vai sumir com o IP dali. Eu vou só desabilitar. Aquele IP não está funcionando para aquela interface enquanto ele estiver ali desabilitado. Quero ativar eles novamente. Quero dar um enable, né? Enable 2,3. Estou habilitando o 2 e o 3 ali também. Então, aprendemos aqui alguns comandos, né? Aprendemos o print, o add, o remove, o enable, o disable. Posso colocar um comentário também, né? Ó, por exemplo, comente 2.
comente 2, o 2 é o 10, 30, 30, né? Vamos colocar aqui um comentário. Ó, deu um tab. Como é que é o próximo passo? Um tab que ele completa para você. O comentário aqui vai ser teste, por exemplo. Agora vou dar um print, ó. Olha lá. O 10, ó, comente 2, tá vendo? Comentei o item 2, que é esse aqui, ó. Então, ficou com um comentário teste. Se eu quiser comentar o 3, por exemplo. Então, ó, comente 3 e eu vou dar um tab novamente, ó, que ele já completa para mim. Se eu quiser colocar com espaço agora, por exemplo, colocar IP da Ether 4. Olha lá, deu um erro. Por que ele deu esse erro? Porque que o de cima funcionou e esse aqui não. Porque aqui eu não tinha espaço no comentário, então não preciso usar aspas. Quando eu tenho espaço igual eu tenho aqui, ó, eu tenho que colocar aspas duplas para abrir e aspas duplas para fechar. Seria mais ou menos, ó, para repetir o comando, aperta para cima, tá bom? Ó, aspas aqui e aspas aqui, ó. Agora sim executou normalmente. Posso dar um print, ó, IP da Ether 4. Então aqui eu tenho IP de teste, né? E aqui eu tenho IP da Ether 4. Quero remover esse comentário. Ó, eu posso vir aqui, ó, e fazer o seguinte. Comente. Qual que é o número? Eu quero comentário 2 e eu posso colocar aspas duplas, assim, só assim. E agora ele removeu o comentário lá do item 2, que era esse aqui, ó. Limpar a tela, agora vamos dar um print aqui também. E eu quero remover esse comentário aqui também, né? Então vamos lá. Eu vou digitar comente, opção, o item, né? O item 3 e comente, abre aspas, fecha aspas, dá um enter, print de novo, tá lá, sumiu o comentário. Agora eu quero te mostrar o comando set. O comando set ele pode ser utilizado em várias partes do roteador, como por exemplo, vamos começar falando do set de um jeito simples. Suponhamos que eu quero colocar um nome no meu roteador. Então vem aqui dentro de System, Identity, e que eu estou setando, estou colocando a identificação nele. Para fazer isso pelo terminal, bem simples, ó, seria System, Identity, e olha só, dá um tab aqui, ó, ele tem a opção Edit, Export, Get e Set. Eu posso usar o Edit, Francisco? Posso, só que ele é um pouco mais chatinho de utilizar, mas é possível. E o Set é um pouco diferente. Vamos te mostrar os dois, né? Vamos supor que eu quero editar o nome do roteador usando o comando Edit. Vamos lá, Edit, e dou um tab. Ó, o que eu quero editar? Aqui só tem uma opção, né? Que é o name, que é a identificação dele ali. Então, editar o name. E dou um Enter. Olha, apareceu um janelinha aqui dentro. Eu posso vir aqui editar o que eu quero. Ó. Por exemplo, meu roteador, traço, teste. E agora tem algumas opções aqui embaixo. Ó. Ctrl C para sair, só sai. Ctrl O, sair e salvar. Ctrl U, desfazer e por aí vai. Então, vamos lá. Vamos sair e salvar. Então, é Ctrl O. Olha lá. Já mudou o nome, tá vendo? Francisco, só que aqui eu tive que entrar lá dentro para mudar. E se eu quiser fazer isso no único comando, aí em vez de utilizar o Edit, eu vou usar o Set. Aqui eu usei o Edit, né? Vamos usar o Set, ó. System, Identity, Set, Name, do mesmo jeito, tá vendo? E agora aqui eu já passo qual que vai ser o novo nome do meu roteador. Por exemplo, vai ser roteador Francisco. Olha lá, ele já alterou, sem a necessidade de eu entrar lá dentro e fazer uma alteração lá. O set ele tem isso. Então eu particularmente na maioria dos casos prefiro utilizar o set, na maioria dos casos. Casos muito raros eu vou utilizar o edit. Então vamos falar, sei lá, voltar para o IP de novo, né? A gente está ali usando os IPs como exemplo. IP address, dentro do menu agora. Deixa eu limpar a tela, dar um print. Vamos supor que eu quero trocar esse IP aqui, eu quero trocar a interface desse aqui, ó. Eu quero que ele, em vez de usar a Ether 4, eu quero utilizar a Ether 2 para esse IP. Então eu quero passar ele para a Ether 2. Então vai ser, ó, set, porque eu já estou dentro de IP address, se eu não tivesse que digitar IP address set. Set o que? A posição 3. Então, eu quero mudar uma informação desse item 3. Eu quero mudar o que? Se eu der um tab, ele me mostra as opções. Eu quero mudar o endereço, que seria o próprio endereço aqui, né? O comentário, desativar, interface, network. No meu caso, eu quero mudar a interface. Então, set 3, interface. E eu quero mudar ele para Ether 2. Então, ó, deixa eu mostrar aqui antes de executar o comando.
Esse IP está na Ether 4. Assim que eu executar, ele vai mudar para Ether 2. Olha lá. 10.40.40 foi para Ether 2. Poderia verificar com print aqui também, né? Olha lá. 10.40.40, agora está na Ether 2. Francisco, quero alterar o endereço de IP. Ó, 7, esse 10.30.30 aqui, ó. Eu quero passar ele para 10, sei lá, 230.230. Então, esse 7, 2, que é a posição dele. Então, 2. E eu quero mudar o address. E vai ser 10.230.230.1/24. Olha lá. Mudou para 230. Conforme eu fiz a alteração aqui. Então, o set ele serve para isso, galera. Ele serve para você alterar um item, tá, né? Alterar um item ali da forma que você bem entender. Então, partindo desses comandos aqui, você já consegue fazer muita coisa agora dentro do RouterOS, muita coisa mesmo. E agora eu vou te mostrar mais alguns exemplos que você vai poder utilizar esses comandos aqui. Vamos lá? Pode parecer bobeira, né? A gente já falou do print e tudo mais, mas eu quero só citar alguns exemplos simples de uso aí do dia a dia que você pode utilizar aquilo que a gente acabou de aprender. Então, por exemplo, quando eu estou usando laboratórios com o IVNG, o meu roteador aqui, ó, por padrão, eu sempre ligo a minha nuvenzinha, normalmente sempre não, mas na maioria dos casos eu ligo com a nuvenzinha aqui na Ether 1, do R1, do R2, seja lá qual for. E os roteadores virtuais da MikroTik, né, os CHRs, ele já vem com DHCP cliente na Ether 1. Então não precisa adicionar o DHCP cliente ali. E o detalhe é, normalmente eu só preciso verificar o endereço de IP desse roteador, qual IP que ele pegou, para eu poder acessar ele pelo inbox. E para verificar isso, de forma simples, né, eu venho aqui, ó, em IP address print. E se por acaso ele não conseguiu pegar IP, aí eu vou verificar o DHCP client se ele está ali. Aí para isso eu uso o comando IP DHCP cliente print. E detalhe, a gente acabou de aprender, né? E não custa mostrar. Vamos criar um novo roteador aqui da MikroTik. Vamos colocar ele ligado, sei lá, na Ether 4 agora, por exemplo. Vou mostrar na prática aqui que agora sim ele não vai pegar IP por padrão, né? Por que ele não vai pegar IP? Porque por padrão ele vem com o DHCP client na Ether 1, não na Ether 4. Então eu vou ter que alterar o DHCP client que vem ali na Ether 1 para Ether 4. Então vamos abrir ele aqui pelo terminal. Deixa eu aumentar o tamanho da letra aqui para ficar fácil de quem estiver assistindo aí, talvez pelo celular, poder acompanhar com mais facilidade os comandos. Ó, usuário é admin, a senha é nada, né? Só dá um enter. Perguntando se eu quero ver a licença, não quero ver a licença. Para alterar a senha, estou alterando a senha. E agora, olha só, IP address print, não mostrou nada, ou seja, não tem nem o IP no meu roteador. Então, agora eu vou verificar dentro de DHCP cliente. DHCP cliente é o que? É o cliente que vai receber endereço de IP aqui automaticamente. IP DHCP cliente print. Ó, tá me mostrando que tem um DHCP cliente na Ether 1. O status dele está procurando IP e não está achando. Por quê? Porque o cabo de rede, digamos aqui, está ligado na Ether 4, né? Cabo virtual. Não está ligado na Ether 1. Então eu tenho que alterar isso aqui, ó, da Ether 1 para Ether 4. E eu vou usar o que aqui nesse caso? Ó? IP DHCP cliente. Vou dar um Enter para ficar dentro desse menu, né? Para ficar mais fácil. E agora eu vou usar o set, ó. Set, primeiro print de novo, ó. Qual que é a posição dele? Posição 0. Então eu vou usar set 0, quero mudar alguma coisa do item 0. O que eu quero mudar dele? Eu quero mudar a interface. Então set 0, interface, Ether 4. Então ele vai deixar de rodar um DHCP client na Ether 1 e vai passar a rodar isso aqui na Ether 4. E agora eu preciso digitar um print novamente. Olha lá, já pegou IP. Agora eu já estou vendo que ele conseguiu pegar o endereço de IP aqui, ó, porque agora o DHCP client está na Ether 4. Então, simples assim, como eu disse, pode parecer bobeira, mas é coisa que é muito útil aí para quem está usando o IVE no dia a dia. Detalhe, você viu que para entrar dentro do DHCP client, eu tive que digitar quase tudo, né? IP, depois DHCP. Por quê? Dentro do DHCP eu tenho 3 opções, né? Server, client e relay. E aqui também, né? Eu posso abreviar isso aqui, ó, por D de DHCP e o C de client, ó, DC. Ele fica de vermelho, você dá um tab, ó, ele completa, tá vendo?
O mesmo vale para o DHCP Server, por exemplo, D de DHCP Server, o S de Server. Dou um tab, ele completa para mim. Então, assim, são alguns detalhezinhos que eu fui aprendendo ali ao longo de uso mesmo do Router S, mas eu não vi isso na documentação, não vi isso em lugar nenhum. Pode até ter escondido em algum lugar lá, mas eu não vi. Mas coisa que eu aprendi no dia a dia mesmo ali. Então, dito isso, aprendemos a verificar o IP com o DHCP Client. E, como eu disse, tudo que você aprendeu agora você pode aplicar em diversas partes do roteador. Por exemplo, eu quero ver as rotas do meu roteador. IP routes print. Então, estou vendo aqui ó, que minha rota default, que é o 000, está apontando para o 10.7.9.1. Ah, eu posso ir para o firewall, por exemplo, IP firewall filter, por exemplo. Ó, print, não tem nenhuma regra. Eu posso adicionar regras ali, ó, adicionar uma regra. E aí, se eu der um enter, vai me pedir algumas informações básicas. Mas, normalmente, você tem que passar elas aqui. Por exemplo, eu quero adicionar uma regra na chain, sei lá, forward, protocolo vai ser TCP, porta de destino, ó, vai ser DST port, vai ser destinado à porta, sei lá, 5566, action drop. Ó, vamos ver no inbox o que aconteceu com isso. IP address filters. Peraí, eu fiz isso aqui no roteador. Ah, tá, acabei de fazer isso aqui nesse roteador que eu acessei por último aqui, né? Não tem problema, vamos verificar pelo próprio terminal. Tá lá, ó. Eu fiz uma regra de forward com ação drop, protocolo TCP, porta de destino 5566. Se eu quiser editar ela, eu posso utilizar o set ou edit. Se eu quiser remover ela, eu utilizo remove 0. Se eu quiser desativar ela, disable 0. Ó, legal com disable, dá pra ver o xizinho aqui, tá vendo? Então, não importa aqui onde eu estiver, eu consigo fazer tudo isso. Então, deixa eu limpar a tela. Deixa eu sair desse roteador aqui, que eu não vou utilizar ele por agora. E agora vamos lá. Ó. Ah, detalhe interessante, né? Criar um DHCP Server e um client. Vamos criar aqui, ó. Aqui eu estou na Ether 2, eu estou R1, ligado na Ether 2, que vem aqui para o R2, e aqui no R2 eu tenho a Ether 1. Aqui eu vou criar um DHCP Server no R1. E aqui eu vou criar um DHCP Client para ele receber IP. Aqui ele vai fornecer IP e aqui ele vai receber IP. Então vamos aqui no R1. Vou ver qual IP que eu já tenho na Ether 2. IP address print. Olha só. Na Ether 2 eu tenho 2 IPs. Vai dar conflito se eu for fazer um DHCP Server aqui, não vai ficar legal. Eu vou voltar esse IP aqui para Ether 4. Então IP address 73. Eu vou mudar a interface e vou voltar ele para Ether 4. Print novamente. Ó, agora eu só tenho um endereço de IP, que é o 10.20.20 na Ether 2. Agora sim eu vou criar o meu DHCP Server. Para criar meu DHCP Server, ó, IP DHCP Server. E agora eu vou utilizar aqui dentro uma opção chamada de Setup. Olha só, tem esse Setup aqui, tá vendo? E o setup ele vai me ajudar muito a fazer esse DHCP Server. Em vez de ter que criar tudo manualmente, eu só digito setup, dou um enter, ele vai me perguntando o que eu quero fazer. Qual que é a interface que eu quero utilizar? Vou dar um tab aqui, ó. Vou dizer que eu quero usar na Ether 2. Aí já preencheu para mim, ó, o address space com a faixa de rede que está lá na Ether 2. Vou dar um enter e já preencheu para mim qual que vai ser o gateway da rede, que vai ser o 10.20.21, ou seja, o IP da Ether 2 ali. Address to give out, eu usar os endereços que eu vou entregar para minha rede. Eu quero entregar do 2 até o 200, não tem problema, edita aqui e ele vai entregar do 2, ó, do 10.20.22 até o 10.20.20.200. Os servidores de DNS, eu quero entregar o 888 e quero entregar ó, 1.1.1.1, por exemplo. Não tem problema, coloquei 2 servidores de DNS ali. O lease time, eu quero que o lease time, ou seja, o tempo de empréstimo do meu IP seja de 30 minutos em vez de 10. Vem cá, coloca 30, ó. E pronto, acabei de criar um DHCP Server. Eu posso ver isso através do inbox. Ó, IP DHCP Server. Tá aqui o DHCP Server criado. Tá aqui em Networks criado. Se eu vier aqui e fizer isso aqui, ó, print, vai me mostrar o DHCP Server rodando. Se eu vier aqui em Network e der um print, ele me mostra ó, as informações que tem ali no network. E se eu quiser vir em lease para ver quem pegou o IP, eu também consigo. Só que eu sou digitar lease aqui agora, ó, não vai funcionar.
Por quê? Porque eu estou dentro do menu Networks. Eu tenho que voltar para fora, ó, voltar para o DHCP Server, e depois Lise. Eu também poderia ter emendado esse comando aqui, ó, com esse aqui. Seria mais ou menos assim, ó, /, network. Então, voltei o menu, né, que aí foi para o DHCP Server, e logo na sequência já fui para o network. E o mesmo valeria aqui para o Lise, /lise. Voltei então para o DHCP Server com .. e o Lise eu estou indo para dentro desse menu aqui, ó. Vou dar um print, olha só, já pegou IP, ó. Já estamos mostrando que alguém já pegou IP. O 10.20.20.200 foi entregue para esse MAC address, o hostname se chama MikroTik. Francisco, mas como que ele pegou IP? Lembra que eu te falei que por padrão, os roteadores virtuais da MikroTik, CHR, já recebem IP por padrão aqui na Ether 1? Então, se eu fosse fazer isso aqui, ó, vamos supor que não tivesse isso daí. Vamos apagar isso aí, DHCP Client. Ó, IP, DHCP Cliente, print, tá ali, eu vou remover ele, remove 0. Aqui está o 2 e aqui está o 1. Ó, agora não tem nada aqui no Lise. Francisco, tem como deixar fazendo print aqui, ó, o print, sempre está clicando, ó, eu quero que a cada, sei lá, 2 segundos, a cada 1 segundo ele executa esse comando? Tem, você coloca print, intervalo 1, tá vendo? Ele está fazendo o print, ó. Ah, mas como é que eu descobri esse comando, Francisco? Não tem problema, você pode vir aqui, ó, print e dar um tab. É a quantidade de opções que ele tem, ó, depois do print, tá vendo? Então, o print intervalo 1, usando para executar o comando print a cada 1 segundo. Voltando aqui para o R2, deixar o 1 aqui em cima e deixar o R2 aqui embaixo. Eu vou adicionar agora um DHCP cliente, ó. Então, dentro de IP, DHCP, vou voltar para a raiz para mostrar do zero, ó. Pronto. IP, DHCP Client, ou abreviado por DC, e dá um tab, ele já completa para mim. Eu vou adicionar um DHCP Client, porque eu quero receber IP dinamicamente. Em qual interface? Eu vou adicionar isso aqui na interface Ether 1. Por que Ether 1? É que eu estou usando aqui, ó, que vai receber IP. E vou dar um Enter. Olha lá, já pegou o endereço de IP. Se eu vier aqui, ó, substituir esse ADD por print, olha lá, estou me mostrando o IP que ele pegou. E lá no server, ele está me mostrando também que pegou esse IP. Detalhe interessante, eu estou usando a versão 7, quando eu adiciono um DHCP Client na versão 7, ele já vem ativado. Na versão 6 do Router S, ele vem desativado. Então, depois de dar um ADD aqui, ó, eu teria que vir aqui, ó, e colocar um Enable 0, se fosse o primeiro, ou Enable 1, se fosse o segundo, né, para ativar meu DHCP Client. Por padrão, ele viria desativado, quando eu adiciono ele via linha de comando. Então, beleza, te mostrei aqui como fazer esses detalhes, DHCP Server e Client. Agora, vamos lá. Suponhamos que eu queira alterar vários itens de uma única vez. Quero alterar vários itens. Como assim vários itens, Francisco? Vamos te mostrar aqui, ó, um exemplo. Esse exemplo ele fica melhor ilustrado quando eu tenho, por exemplo, regras de firewall, quando eu tenho usuários de PVPoE. Eu vou fazer, por exemplo, com regras de firewall. Então, vamos supor aqui, ó, vamos supor que eu tenho regras de redirecionamento. Então, eu tenho aqui uma regra de redirecionamento que é mais ou menos assim, ó. Protocol TCP, porta de destino 5566, destinat 10, 20, 25 e não importa a porta. E eu vou criar várias regrinhas aqui, ó. E vou só trocar a porta, por exemplo, só para dizer aqui que é diferente uma da outra, pra gente não achar que é tudo igual, né? Pronto. E vou criar algumas regrinhas também que não fazem parte disso aqui, né? Vamos criar aqui, por exemplo, tudo que tiver, sei lá, saindo pela Ether 3, Action, Masquerade, por exemplo. Então aqui eu tenho uma regra de Masquerade, vou criar outra, por exemplo, aqui de... pode ser outra de SourceNAT, por exemplo, tudo que estiver saindo pela Ether 4, Action, SourceNAT, 10, 40, 40, pode ser isso aqui, não tem problema. O que importa é
que eu tenho regras de sourceNat e destinat. Agora suponhamos que eu quero então alterar vários itens de uma vez. Ou melhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou só mudar esses aqui, ó, para ficar assim, ó, 66, 66, 66. Então ficou desse jeito. Ótimo. Vamos supor agora que eu queira alterar todas as minhas regras de destinat, tá bom? Então não são todos os itens que eu tenho aqui, eu quero todas as regras de destinat. Como que eu vou fazer isso, Francisco? Vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Vamos parar, dar um Ctrl C aqui, limpa a tela, volta para a raiz. Vamos lá dentro de IP FireNat. Então IP FireNat. E agora eu vou fazer o seguinte, eu quero setar, fazer um set. E aqui eu vou usar um outro comando, um comando dentro de um comando isso aqui, né? Abrindo o colchete. Eu vou usar o find. O find é para quê? Para me pesquisar alguma coisa aqui. E eu vou pesquisar pelo quê? Vou pesquisar pela chain, ou procurar chain, ó, chain igual a destinat. Então, todos que estão na chain destinat, eu quero fazer um set, eu quero mudar alguma coisa ali, quero mudar o quê? Vamos supor que eu quero mudar, sei lá, a interface de entrada. Então, in-interface, e eu quero mudar isso aqui para ether1, por exemplo. Ether1. Olha o que vai acontecer agora. Assim que eu aplicar isso aqui em interface, ó, todas as minhas regras de destinat vai aparecer ether1. Ou pelo menos deveria. Ah, apareceu. Tá vendo? Francisco, eu quero tirar, ou eu quero mudar para ether3, não tem problema. O mesmo comando, só que colocar ether3. Olha lá. Eu quero tirar a interface. Você pode vir aqui, ó, e colocar as pastas. Francisco, deu erro. Pareceu que ficou ambíguo. Eu posso fazer isso aqui, ó. No lugar de colocar isso dessa forma, eu posso colocar isso aqui, ó. Isso aqui é para tirar uma interface ali, tá bom? Vamos lá. Ah, tirou. Tá vendo? E quando é um campo geralmente de string, que você pode digitar alguma coisa ali, você vai utilizar essa opção aqui, ó, aspas. Quando é um campo que você tem que selecionar alguma coisa, por exemplo, eu não posso chegar aqui na interface e inventar um nome e digitar aqui, não vai funcionar. Então, eu utilizo essa outra opção aqui, ó, que é colocar o exclamação antes do campo aqui, ó. E aí eu estou dizendo que eu não quero colocar nada ali naquele campo. Então, essa é a diferença. Francisco, beleza, você me ensinou a editar isso daí. Suponhamos por último agora. Vamos supor que eu quero colocar um comentário em todas as regras. Em todas as regras não, todas as regras de destinat, né? Porque eu não quero mexer em nada nessas duas aqui de baixo de sourceNat. Então, o mesmo comando, ó, set find destinat, comente, quero colocar um comentário, regra teste. Ó, tá aqui o comentário, tá bom? Se eu quisesse apagar o comentário agora de todas elas, ó, aspas, vai remover o comentário de todas elas. Agora, suponhamos que eu quero mudar alguma coisa, né? Sei lá, mudar a interface de entrada somente para as regras que o dstport começa com 55 aqui. Por quê? Pô, o 55 aqui foi o que eu escolhi para fazer uma determinada função e eu quero colocar, sei lá, tem 300 regras, em vez de mudar uma por uma na mão, né? Eu vou mudar via comandos, todas as minhas regras que começam com 55. Então, ó, já estou dentro do menu IP FireNat, mesmo cenário, set, minúsculo, né? Set, find, para pesquisar agora. Agora eu não quero pesquisar pela chain, eu quero pesquisar por dstport. Então, dstport. E aqui, ó, eu vou colocar isso aqui, ó. Isso aqui eu vou dizer que contém, né, 55. Francisco, se uma porta tiver 55 aqui, ele vai pegar? Nesse caso, ele pegaria também. Francisco, tem como ele só pegar aquilo que tiver 55 e mais outras coisas? Tem, através de expressão regular. Seria mais ou menos o seguinte, quer ver? Vamos mostrar primeiro isso aqui funcionando. Depois eu te mostro um exemplo um pouco mais avançado. Interface. Ó, interface, na verdade. Interface igual a, sei lá, ether1. Olha lá, só que tinha 55. Mas vamos supor que esse 66 aqui tivesse 55 aqui, ó. Vou executar de novo isso aqui, ó. Você vai ver que ele vai pegar aquela ali também.
Olha lá, colocou aqui. Falou, Francisco, não era pegar nessa aqui, era pegar só as que começam com 55 e tem, sei lá, mais 2 dígitos. Deixa eu voltar isso aqui, ó. Deixa eu tirar a interface delas aqui. De todas. Tirei as interfaces. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou repetir o mesmo comando e aqui, ó, vou colocar ponto, ponto. Ponto, ponto, tô dizendo, ó, que tem 55 e logo na sequência tem 2 caracteres ali, ó. Olha lá, agora funcionou, tá vendo? Então, esse aqui agora não respeitou, por quê? Porque esse aqui não tem mais nada depois do 55. Então, isso aqui se chama expressão regular. Se eu fosse fazer uma aula de expressão regular, daria pra gente falar no mínimo umas, sei lá, 5 horas aqui, eu não falaria de tudo que tem expressão regular. E eu também não sou especialista em expressões regular, mas o que interessa é, tem mecanismo, tem meios de você tratar isso daí, né, para quem conhece expressão regular, através disso. E se você não conhece expressão regular, você pode pesquisar uma expressão regular quando você precisar também, que é o meu caso. Na maioria das vezes eu pesquiso o que eu preciso, vou ali e faço. Eu não sou aquele cara especialista em expressão regular, mas sempre que eu preciso de alguma coisa, faço uma pesquisazinha no Google ali e encontro o que eu preciso. Mas e resumindo, nesse caso aqui, ele pegaria tudo que contiver 55 e logo na sequência mais 2 caracteres. Teria como dizer que não tem nada aqui para trás com expressão regular, tem como dizer o que tiver para frente, mas o que importa é, esse aqui resolveria o meu caso aqui. Então, nesse caso, ele não combinou com essa regra porque não tinha mais nada depois dos 55. Mas se tivesse aqui mais 2 caracteres, por exemplo, só que não teria como, né? Porque as portas não cabem aqui. Então, esse caso aqui não teria como gerar ambiguidade nesse caso específico, beleza? Então, observe que tem essas possibilidades. E eu posso pesquisar através de portas, através de protocolo, através de comentário, por exemplo. Ó. Suponhamos que eu tivesse aqui, ó, teste, e a outra regra também eu vou chamar de teste 1, e essa aqui eu vou chamar ela de redirecionamento. Então, vamos lá. Suponhamos que eu quisesse mudar aqui todas as regras que contêm a palavra teste. Então, eu posso vir aqui, ó, usar o set, abre, find, quero pesquisar agora pelo comentário, que contenha teste. E eu vou mudar o quê? Vamos mudar, sei lá, o src address. Src address vai passar a ser, sei lá, 555. Olha lá, as 2 primeiras regras ele alterou. Eu quero tirar, acabei de colocar lá. Deu erro, pelo mesmo, posso vir aqui, ó, colocar isso aqui. Pronto, tirou. Beleza, Francisco, eu quero só que tem teste 1, por exemplo, ou só que tem teste, por exemplo. Então, em vez de usar esse que contém aqui, ó, eu coloco um igual. Então, agora eu estou dizendo, ó, só aquele item que contiver o comentário teste. Então, ó, não vai pegar o teste 1 e não vai pegar os outros aí, só aquilo que tiver o comentário teste. Então, ó, vamos colocar o source address aqui agora. 6.6.6. Olha lá, só o primeiro. Preciso que se eu tivesse mais de uma regra com um comentário teste, aí sim valeria para os dois, ó. Vale para esse e vale para esse agora, o mesmo comando. Quer ver? Ó, mudou aqui. Por quê? Porque os dois têm o comentário teste. E mais uma vez, né? Se eu voltar aqui nesse igual e colocar isso aqui, ó, agora eu não estou dizendo que seja igual a teste, estou dizendo que contiver teste. Então agora vai entrar esse aqui também. Ó. Por quê? Porque aqui o comentário contém teste. Então tá aí a diferença de como usar, né? Primeiro, como utilizar o find. Você pode pesquisar por comentário, por porta, por o que você quiser. E a diferença desse igual para esse til, né? Isso aqui. Acho que, se não for til, tudo bem. Eu pulei as aulas de português, mas é isso. O que importa é que esse caractere aqui e o que você coloca logo na sequência é o que contém. Lembrando sempre usar aspas duplas aqui, ó. Aqui nesse aqui especificamente, ó, não precisaria, porque ele não tem espaço. Poderia usar teste só, tá bom? Mas se você colocar, não tem problema. Então usa sempre a aspa dupla. Você não fica na dúvida se precisa ou não precisa, não vai ter erro. Já esse cara aqui, ó, sempre tem que usar aspas duplas, independente de ter espaço ou não, tem que ter aspas duplas quando você utiliza esse contém aqui. Então, daí alguns exemplos de como alterar vários itens de uma vez. Eu quero editar, né, todos, por exemplo. Todos aqui. Então você vai simplesmente usar o seguinte, ó, set
abre o colchete, find, fecha o colchete e passa o que você quer fazer. Por exemplo, eu quero passar um comentário para todo mundo aqui, vai ser Nath. Observe que agora vai ser para todos os itens que tem aqui dentro do Nath. Todos. Beleza? Olha lá. Todos querem um comentário Nath. Então, quando eu quero fazer uma alteração em todos, é só abrir o find, fechar e colocar o que eu quero alterar. Tá bom? Eu quero alterar todos, sei lá, source address. Eu quero alterar mais de um parâmetro. Por exemplo, eu quero alterar o comentário, Nath, e logo na sequência eu quero alterar o endereço de origem. src address igual a, sei lá, 3.3.3. Pronto. Ó, alterei o comentário de todos e alterei o source address de todas as regras também. Tá vendo? Então, o find é para isso. Nesse caso, né, abre o colchete, coloca o find, fecha. Você vai alterar todos os itens dali onde você está, no caso. Isso que valeria para IP, valeria para rotas, valeria para usuários hotspots, usuários PPPoEs, VPNs. Não importa qual menu você está. Estou usando o NAT aqui como exemplo, mas poderia ser aplicado em qualquer parte do RouterOS. E, então, ó, todos os itens de uma vez, alguns itens. Acionadores de scripts, né? Como que eu posso acionar os meus scripts? Os scripts podem ser acionados de diversas formas. E eu posso acionar, né, um script, deixar ele pronto ali. Posso vir aqui, por exemplo, ó, clicar em System, Script, e criar um script aqui, por exemplo. Por exemplo, eu quero executar isso aqui, ó, que eu acabei de criar aqui, ó, testei aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou copiar ele dessa forma, copiei. Para copiar aqui, galera, é só selecionar, né? Só que tem um detalhe, ele não vai executar dessa forma, vai dar erro, né? Porque aqui tem esse sinal de maior. Vou colocar num bloco de notas, vou tirar isso aqui, ó, e vou deixar assim, ó. Agora sim, se eu quiser executar, ó, pronto. Então eu posso vir aqui dentro do RouterOS, System, Scripts, clicar no mais, chamar ele aqui, por exemplo, pode deixar aí, Script 1, e vou colar ele aqui, ó. Francisco, quando que vai rodar esse script? Nesse momento aqui vai rodar nunca, se eu não rodar ele. Quer ver? Vamos fazer o seguinte, vou rodar aqui para 444, deixa 444 aqui. E eu tô com o meu script aqui e o meu firewall IP, firewall NAT está aqui, dessa forma. Esse script que está criado aqui, ó, se eu deixar ele aqui não vai rodar nunca. Eu posso vir aqui e rodar ele manualmente, clicou em cima dele, clica em Run Script, olha o que vai acontecer, ó. Ele vai mudar do 444 para 333 aqui, ó. Olha lá, mudou, tá vendo? Eu vou até mudar o nome do script, eu vou chamar ele aqui de script 3333, 4 vezes o 3, vou aplicar, e vou mudar aqui, dar um copy nesse aqui, ó, e vou mudar aqui para 444, opa, e aqui eu vou chamar ele de 4444, e vou mudar o comentário também, ficar igualzinho. Então aqui eu tenho um script que muda tudo ali para 333, e o outro 444, beleza? Então, ó, rodou aqui, ele faz isso, rodou esse aqui, ele faz isso. Ah, Francisco, não serve para nada, beleza, eu sei que não serve para nada, mas eu estou te mostrando como você pode criar um script e usar acionadores. Quais são os acionadores? Eu posso usar o System Scheduler. O que é o Scheduler? Scheduler é um agendador. Então, aqui dentro de System Scripts, tá aqui os meus dois scripts, eu vou usar um agendador lá dentro de System Scheduler e dizer que a cada... iniciando a partir do dia 10 de outubro de 2022, que é hoje, a partir das... Vou colocar que hora que é aqui no roteador. Vamos olhar a data dele aqui. DD Time. Que são 11h39. Vou colocar que a partir das 11h40 e, sei lá, 11h40 e 30 segundos, a cada 10 segundos, eu quero que ele roda o script 3333. Isso aqui. Scheduler 333, só para ficar fácil. E, sei lá, a partir das 11h40 e 30 segundos, a cada, sei lá, vou mudar aqui, vou colocar a partir dos 35, a cada 10 segundos também, eu quero que ele execute o script 4444. Então, olha o que vai acontecer aqui agora. A partir das 11h40
e 30 segundos, ele vai executar esse script aqui, que é o 3333. Ó, vai mudar tudo para 3333. Ele vai marcar aqui que rodou uma vez o script, ó. A partir das 11h35, a cada 10 segundos, ele vai rodar esse script aqui, que é do 444. Olha lá, acabou de mudar. Tá vendo? Então, tá vendo? A cada 5 segundos ele está mudando para 333, 444. Beleza? Você se serve para alguma coisa aqui desse jeito? Não, né? Obviamente não, nas regras de Firewall. É só para te mostrar que eu tenho um acionador que é um agendador. Então eu poderia, sei lá, eu quero fazer um reboot no meu roteador às 2 horas da manhã. Eu poderia vir aqui e programar um reboot. Eu quero alterar alguma coisa aqui na madrugada. Eu quero um script de envio de backup. Eu posso programar para enviar toda madrugada também. Então observe que você pode criar os seus scripts, colocar aqui e chamar esses scripts através de agendadores, por exemplo. Vou desativar isso aqui. Então o scheduler é um exemplo disso. Eu também posso utilizar, por exemplo, o DHCP Server. Então, ó, IP DHCP Server. Aqui, ó, eu posso escrever um script ou colocar para rodar um script aqui, tá vendo? Cada vez que ele emprestar ou remover o IP de um usuário. E no DHCP Client também tem, ó. DHCP Client também tem acionador de scripts. Ó, tem um script que pode ser rodado aqui. Eu tenho DHCP Alerts. O que é um DHCP Alert? DHCP Alert é quando eu quero ser alertado se tiver um DHCP falso na minha rede, por exemplo. Alguém chegou lá e espetou um DHCP, ele vai me alertar e vai rodar um script. Então, onAlert aqui é para rodar isso. Eu também tenho, dentro de PPP, pode ser usado para VPNs, para PPP Server, ó, no profile do PPP, aqui ó, scripts. Eu posso colocar um script on-up toda vez que um PPP subir ou on-down toda vez que um PPP cair, por exemplo. Eu posso usar em hotspot, ó, IP, hotspot. Eu também tenho essa possibilidade. Se eu não me engano, aqui no user profile fica o script, exatamente. Ó, on login, quando o usuário fizer login, e quando ele fizer logout, também posso fazer execução de script. Eu tenho netwatch para ficar monitorando um determinado host e ele executar o script de on-down, on-up, ou seja, quando o host ficar up, quando ele ficar down. A versão nova do netwatch tem muito mais funções também. Eu posso utilizar o Traffic Monitor fica aqui, ó, Tools, Traffic Monitor. Ele vai monitorar uma interface, por exemplo, eu quero monitorar a Ether 2, se o tráfego dela estiver acima de 2 megas, ele quer que ele execute um script, vai executar um script aqui de baixo. Então, assim, tem vários acionadores de scripts dentro do RouterOS. Você vai escolher como que você vai acionar os seus scripts. Essa aula está ficando um pouco grande, eu ia colocar mais alguns exemplos de scripts aqui, como fazer, de comandos, né, de como usar comandos no RouterOS. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer isso em outra aula, eu aproveito que você já viu tudo isso daqui, esses detalhes, e aí eu vou te mostrar vários exemplos de como utilizar esses comandos, beleza? E eu quero só finalizar aqui mostrando alguns detalhes importantes, né, que eu acabei me batendo ali, até hoje eu acabo me perdendo, né, algumas vezes, porque eu não uso isso aqui todo dia. Mas primeiro, são comandos com caminhos diferentes. Então aqui dentro, ó, do inbox e do terminal. Detalhe, eu posso usar o terminal aqui também, né? Eu vou continuar usando aqui no put, porque tá maior, fica mais fácil você enxergar ali. Deixa eu voltar aqui. Então o primeiro dele é bridge, né? Aqui, ó, eu venho em bridge direto. Se eu digitar bridge direto aqui, ó, não vai. Por quê? É dentro de interface bridge, tá bom? E lá sim você tem todas as opções que você tem aqui, ó. Você tem aqui, você vai ter aqui dentro também. Só que tem que primeiro digitar interface. O mesmo vale para o wireless, né? Se eu digitar aqui, ó, eu vou em wireless direto. Se eu vier em wireless aqui, ó, não vai. Interface, wireless, aí sim tá lá dentro. Outro, o que mais que eu tenho aqui diferente? Users. Aqui, ó, para alterar o usuário, criar um usuário, dentro de System, Users. Aí que eu crio usuários, edito, faço o que eu quiser. Aqui dentro não, aqui é direto. Aqui, ó, User. Tá bom? Se eu vier dentro de System, User, não tem. Ou Users, também não tem. Então é direto, User. O que mais nós temos aqui? SSH. Aqui no terminal, no inbox, eu tenho System, Tools, Telnet, né? Tools, Telnet. E aqui eu tenho SSH, para me acessar outro host, né? A partir de SSH.
Aqui no terminal não fica ali, fica no System SSH. E aí eu passo o endereço e onde eu quero acessar, tá bom? Então observe que aqui muda um pouquinho o SSH. Telnet também, né? Aqui dentro de Tools, Telnet. Acessar o dispositivo via Telnet. Aqui não, aqui é dentro de System Telnet. Beleza? Então, esses são alguns comandos, né? Existem outros também que acabam mudando um pouquinho do inbox para a linha de comando. Mas são poucos, você vai meio que é intuitivo, você consegue encontrar eles ali. E por último, tem alguns comandos que você não tem dentro do inbox. Por exemplo, Note. Mas não tinha, né? Deixa eu ver, talvez na versão 7 até colocaram isso daqui. O Francisco está desatualizado. System Note. Agora o Note já tem aqui, antigamente isso aqui não tinha, né? Estou dizendo. Isso aqui você vem colocar uma nota aqui, por exemplo, ó. Teste de login. Quando eu fizer login no meu roteador, ele vai aparecer isso, ó. Quer ver? Olha lá, apareceu a nota, ó, teste de login. Esse aqui agora tem um risco da lista, isso aqui agora tem. Agora aggregate não tem não, né? Isso aqui não tem. Aggregate é você mostrar, né, o tráfego das interfaces ali de forma agregada, ó, interface, aggregate, monitor traffic, aggregate. Na verdade é monitor traffic, né, nem aggregate. E aí você consegue ver o tráfego aqui, né? Olhar o tráfego de uma interface separada, você pode vir aqui, né, clicar aqui e vai ver o tráfego. Aí, se eu quiser ver a somatória de todas elas, por exemplo, do meu roteador, aí você usa esse comando, ó, interface, monitor traffic, aggregate. Ele vai agregar de todas as interfaces. Você consegue ver se passando 1 GB, 2 GB, 10 GB no equipamento ali com esse comando. Aí no inbox você não tem ele. E por último esse comando aqui, ó, o fetch. O tools fetch, né, ele serve para você fazer uma espécie de requisição em uma URL ou um servidor de FTP, mandar um arquivo. Eu até ia mostrar esses detalhes aqui, alguns exemplos, né, ativando o RMON e tudo mais, mas não vou fazer dessa vez, por quê? Porque a aula vai ficar muito grande. Então eu preferi trazer esses exemplos que temos aqui para baixo também em outra aula. Fora a aula de scripts, né? A aula de scripts vai ser ensinando a fazer um if, um last de repetição, falando sobre variáveis. Tudo isso eu vou mostrar em outro vídeo. Então o link para você sugerir um script eu vou deixar aqui embaixo, mais uma vez só relembrando. Eu vou fazer um script, vou fazer uma aula de scripts e vou fazer um script ao final mostrando ali, né, como criar do zero e baseado nas sugestões que vocês enviarem. Então tem um formulário aqui embaixo em algum lugar para você preencher e dar sua sugestão para o formulário. Mas em resumo, esse fetch é para isso, para você, sei lá, quero o URL do wall.com. Faltou o ponto aqui. Faltou o protocolo. Ó, bom que ele fala, né? Faltando o protocolo. Tá. Posso passar o protocolo aqui, ó. HTTP ou HTTPS. Olha lá, tá fazendo a requisição no wall e ele recebeu isso aqui como mensagem, tá vendo? Poderia ter usado HTTPS também. Olha lá. Falou que foi movido permanentemente para .com.br. Olha lá. Tô falando que tem o www ali também que eu não coloquei. Mas o que interessa? Eu estou fazendo uma requisição lá dentro do wall.com.br. Isso que importa, beleza? Então, galera, é isso aí que eu queria mostrar nesse vídeo. Espero que possa te ajudar de alguma forma. Espero que realmente você possa ver essa aula e aproveitar isso de alguma forma aí na sua rede ou uma rede que você está fazendo ou implementando uma automação. É muito útil, né, quando a gente está automatizando alguns detalhes na rede. Então espero que você possa realmente aproveitar isso. E obviamente, se você gostou do vídeo, considere se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, recomendar esse vídeo para um amigo, para um parceiro seu que trabalha com redes, que está precisando aprender alguns comandos do MikroTik. Compartilha, clique em compartilhar, vai lá, compartilha o link com ele, pode ter certeza que assim como eu te ajudei com esse vídeo, você pode ajudar outras pessoas também compartilhando ele aí, fechou? Um abraço, fui!